Olá, esse é o Superiore. Estamos começando hoje uma jornada pedagógica com esse livro do James Fruway. Esse livro foi lançado em 2019, chamado The Pedagogical Journeys Through Work Politics. E, como eu falei para vocês no vídeo anterior, ele é muito instigante. É um livro um pouco diferente, né, dos livros que já tratamos aqui no canal e do que a gente está acostumado a ver, muito método científico. Esse é um livro que ele tem um caráter mais ensaístico, de autobiografias, narrativas, mas todas refletindo questões muito importantes sobre a atividade pedagógica do professor, né, sobre a atividade de ensino e com os olhos nas relações internacionais, né. Eu comecei a ler e gostei demais, fiquei super animada. Então esse é um projeto que eu pretendo envolver outros professores, inclusive se você é professor ou doutorando de relações internacionais na área, ciência política, e tem interesse em contribuir com esse projeto, me manda um e-mail aqui ou põe um comentário aqui no canal com seu contato e a gente vai entrar em contato para convidar você para você fazer parte dessa iniciativa, tá bom? Bom, ele começa falando a introdução, que é o que eu vou apresentar hoje, né? Ela tem muito a ver com coisas que eu já falei, inclusive, sobre as motivações de criar o canal, né? Colocando que nós não somos treinados, não recebemos disciplina, né? Não estudamos sobre atividade de ensino, e isso nos leva a chegar muitas vezes na sala de aula sem nunca ter tido uma experiência de chão de fábrica, eu brinco, né, que é uma experiência de sala de aula, e todas essas questões envolvidas, ele vai tentar fazer um mapa, né, da trajetória e da carreira dele, e de como ele foi se interessar por essas questões, especialmente nos Estados Unidos, em que as grandes universidades, né, de ponta, elas têm sim um valor mais relevante, né, para a pesquisa, mas muitas delas formam professores que vão, talvez, para universidades que vão se dedicar mais ao ensino e não tem preparação nisso. No Brasil é um pouco diferente esse sistema, né, mas eu concordo em dizer que são pouquíssimos programas de pós-graduação na área que tem alguma disciplina voltada para ensino. Quando tem, ela é geralmente tópicos especiais, algum professor que está mais interessado nesse tema. E o que eu gostei bastante da introdução também, vou colocar aqui para vocês, é a oportunidade, né? Ele mapeia a oportunidade das melhores revistas que publicam na área de ensino. Então, talvez você ainda está muito resistente em relação a se deve começar ou não a implementar alguma ferramenta, alguma metodologia de aprendizagem ativa, eu gostaria de incentivá-lo, documentando a sua experiência, tentando avaliar a eficácia dela no aprendizado dos alunos e de tentar fazer isso tornar também uma publicação, né? Você hoje tem tanto áreas temáticas, tanto na Associação Brasileira de Ciência Política, como na Associação Brasileira de Relações Internacionais, que podem te dar essa oportunidade, né, de apresentação em congresso, e as internacionais que publicam nessa área, PES, que é da APSA, Journal Political Science Education, a International Studies Perspectives, European Political Science, a Politics, Teaching Public Administration and Teaching Political Science. Então, todas essas revistas, elas têm oportunidade, elas têm espaço para temas de educação, né? Temas relacionados não apenas a questões científicas da política internacional. No Brasil, a gente ainda tem poucas opções, né? Eu coloquei aqui a Carta, que é uma revista que tem ali no seu escopo publicações na área de ensino. A Meridiano 47 também tem alguns dossiês na área. A Mural Internacional também tem dossiê. E eu coloquei também a Revista Brasileira de Políticas Públicas Internacionais, que é uma revista aqui da UFPB, com o editor professor Alexandre Leite. Eu sou do grupo do corpo editorial,
e nós também temos um interesse nesse tipo de artigo. Então, se você tem alguma experiência documentada, né, você pode mandar para a revista e vai ser uma oportunidade de divulgar esse trabalho e essa experiência. Bom, então, fechando essa parte introdutória, né, ele coloca também da onde ele bebeu essa ideia. Quando eu li, eu falei, Pedagogical Journeys, eu já ouvi alguma coisa assim. Ele coloca as obras que ele se inspirou para fazer esse livro, né, para conduzir esse projeto, um projeto que foi conduzido ao longo de 3 anos, com diversos professores. Eu vou colocar aqui para vocês a lista, né, são 24 capítulos e que trazem desde experiências mais pessoais sobre como se inseriram na trajetória acadêmica, até metodologias em si que utilizaram ao longo dessa trajetória e coisas do tipo. Tem um brasileiro nesse corpo de autores, que é o professor Marcelo Valença, e vamos ver se a gente consegue trazê-lo aqui para falar dessa experiência dele também nessa obra. Vamos falar então da estrutura dessa obra. Bom, a introdução é o que nós estamos falando aqui hoje, né? Tem um prefácio bem interessante também com o ex-presidente da International Studies Association, que ele comenta a experiência docente dele, é bem interessante, cativante, já atraindo o leitor para esse estilo um pouco diferenciado, né? Narrativo, de autobiografia. Para quem gosta de autobiografias, esse livro aqui é super interessante. Ele tem professores, em sua maioria, professores dos Estados Unidos, tem um professor europeu que vai falar sobre o ensino na Alemanha, tem uma professora da África do Sul, um tema super interessante, falando da curricularização do tema, da temática indígena, no currículo, né, de relações internacionais. Esse é um tema que interessa muita gente, acredito, mas a maioria são professores de teoria, política externa americana, e vão falando aí ao longo, né, das suas trajetórias, alguns desafios que enfrentaram. Então, eu não vou ler um por um, né, mas o segundo vai falar, teaching is impossible, né, então a polêmica sobre se o ensino é impossível. O terceiro capítulo vai falar da questão das microcomunidades, também tem alguns professores que trabalham aí com estudos de paz, com ética, super interessante. O capítulo 4 vai falar do tempo da sala de aula. O 5 também é uma experiência bem interessante, né, de carreira, de aprendizados e experiência com outras pessoas, teaching as a service. Esse é um grande mote que o Jamie ele traz para o livro, né, de entender a atividade de ensino como um serviço civil até para a sociedade, para entregar melhores cidadãos para a sociedade. Então, isso é um mote que ele repete algumas partes na introdução, e o capítulo dele vai tratar exatamente disso, falando sobre participação, né, em salas com alunos de diferentes partes do mundo, né. Aqui eu não sei se vocês estão vendo direito. Então, Confessions to a Teaching Malcontent, Learning to Like What You Do. Então, vai contar algumas trajetórias, né, de professores que não gostavam muito da prática docente. É muito comum a gente ouvir isso, né? Eu dou aula porque eu sou obrigado. Então, tem algumas coisas importantes para a gente aprender aí ao longo da nossa trajetória e com a trajetória de alguns outros professores, né? Esse capítulo 8, esse Blaney, ele trabalha com desenvolvimento econômico, temas de economia política, esse Pedagogies of Discomfort, depois I Love Teaching is Fun. Eu falei que esse capítulo é a minha cara, eu me divirto muito ensinando, todo mundo sabe, né? Eu já passei por várias experiências ao longo da minha carreira. Uma delas era dirigir 3 horas até Recife para dar uma aula de 2 horas de cálculo lá na UFPE e voltar mais 3 horas, porque a ponte aqui em Goiânia estava dirigindo, eu ficava quase 1 hora no trânsito. Eu chegava em casa quase 1 hora da manhã
E meu marido falava como foi, eu falei, nossa, foi uma delícia, né? Então, é porque eu sempre me diverti muito dando aula, né? Porque não é fácil coisas que a gente enfrenta na carreira simplesmente para a gente pegar a experiência, pegar a mão, como dizem, né? Mas o importante, uma dimensão importante é que a gente consiga se divertir nesse processo. Bom, depois tem o capítulo 11, Pedagogical Approaches from the Press is Right. Então, a partir do capítulo 10, você já começa a ver nessa obra uma direção mais específica para pedagogias, né, ferramentas mais específicas utilizadas. Então, até então, são experiências mais pessoais, e daí sim, mesclando um pouco a experiência pessoal com a ferramenta utilizada. From two-time college dropout to full professor, non-traditional route to teacher and mentor. Então, esse capítulo 12 vai trazer umas discussões, né, sobre a trajetória, né, do professor não tradicional, no caso, né, do Eric Leonard. O capítulo 13 traz, então, repete essa ideia, né, do próprio editor sobre o ensino como um serviço, né, de justiça social, que eu acho que isso também está presente, pelo menos na prática ou no pensamento de muitos professores no Brasil, né, que estão espalhados hoje pelos mais diversos municípios e campos, tentando também promover a justiça social, né. Aí o capítulo 14, então, vai trazer a abordagem de aprendizado ativo, né, então, como aprender a ensinar, introdução às relações internacionais, né, as teorias de relações internacionais. Então, o capítulo 15 vai trazer uma perspectiva mais da metamorfose pessoal, como professor. O 16 vai retomar a ideia de comunidades. O 17 vai falar da Odisseia. Eu também poderia escrever esse capítulo 17 aqui, né? A Odisseia de ensinar relações internacionais, porque acho que cada professor tem também uma odisseia nesse sentido, e eu queria também deixar como dica, né, tem uma série no canal da FEFELESH da USP chamada Intervalos, e é muito legal você ver professores da USP contando um pouquinho de como eles foram parar na carreira docente. E aquilo foi, inclusive, uma inspiração para mim em determinada fase da carreira, que você está ali no meio do doutorado e ainda não se vê exatamente posicionado como professor. Então, muito interessante. Então, vem o capítulo 18, em que o Marcelo Valença vai trazer umas práticas de RPG que ele traz para a sala de aula, alguns exemplos disso. Inclusive, eu queria agradecer aqui já ao meu estagiário, Miguel Ramos, que já começou a ler esse capítulo e está gostando demais. E ele que me ajudou, tem me ajudado aqui a fazer os vídeos no canal. Obrigada, Miguel. E esse slide lindo também foi o Miguel que fez. E, finalmente, a última parte aí da obra, que vai trazer sobre a questão da criatividade, as estratégias de ser um boring teacher, que todo mundo também já, se você não é um boring teacher, você talvez já deu uma boring class, né? E o 21 eu achei o máximo. Você vai ser responsável pelo projeto de simulação do departamento, que presente, inesperado. Mark O'Reilly vai falar da sua trajetória, o Axel Help vai falar o ensino na Alemanha, e o Steele vai falar do 24, né, que ele conclui o livro falando sobre sobrevivência e um redespertar e uma reformação, né, na sua formação. Então é isso, espero que vocês gostem dessa nova playlist, desse livro. A gente está preparando tudo com muito carinho, tentando contactar alguns colegas, conseguir na agenda dos colegas, né? Mas eu acredito que vai ser uma experiência muito legal para a gente vai conseguir disponibilizar esse material aí para todos vocês, professores ou aspirantes a professores aqui do Superior. Até a próxima!